Galera, vamos acompanhar aí a entrevista que a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, deu para o Redação lá da Sport TV, referente aí toda essa negociação e todo esse burburinho, né, em volta aí do Dudu, né, que recentemente foi anunciado aí como a nova contratação do Cruzeiro. Então vamos acompanhar aí. Rafael De Angeli já está ao lado da presidente do Palmeiras. Rafa, seja bem-vindo e dê as nossas boas-vindas à presidente também, por favor. Tudo bem, Barreto? Bom dia para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Redação. A Leila está ouvindo a conversa de vocês, está conectada aqui, está ouvindo tudo, ouviu as boas-vindas, inclusive. E um fim de semana muito intenso, né? Bom dia a todos. Fim de semana muito intenso para o Palmeiras. Leila, eu quero começar te agradecendo por participar com a gente aqui do Redação Sport TV, perguntando direto ao ponto, né? O Dudu fica ou o Dudu sai do Palmeiras? Novamente, bom dia a todos. É um prazer estar falando com vocês. Eu acho até que o torcedor do Palmeiras estava ansiosos e ansiosas para ouvir a presidente, não é? Então, essa é uma oportunidade que eu estou tendo. Eu estou aqui no Rio de Janeiro para uma reunião aqui na CBF. Mas com relação ao Dudu, essa é a palavra oficial da Sociedade Esportiva Palmeiras, já que é a presidente que está falando. E, como sempre, vou ser muito transparente e falar a verdade. Há uns dias atrás, uns 25 dias atrás, o nosso diretor de futebol, Anderson Barros, ele me procurou dizendo que tinha sido procurado pelo Dudu, o Dudu informando a ele que tinha recebido uma proposta do Cruzeiro, não é? Que ele ficou muito balançado, que é uma proposta muito interessante para a carreira dele. E aí, essa proposta é a que foi já divulgada, né? 4 anos de contrato, mais um, dependendo de metas, e um valor de salário superior ao que ele recebe no Palmeiras, tá? E aí depois eu soube que, na verdade, quem procurou o Cruzeiro foi o próprio atleta, isso segundo o diretor de futebol, Alexandre Matos. Mas isso eu não sei, porque eu soube pelo Alexandre, que o Dudu procurou o Cruzeiro. Então, quando o Anderson me falou isso há uns 20, 25 dias atrás, eu falei, ok, o Alexandre, mas não adianta o Dudu estar falando, eu quero saber se realmente essa proposta existe. Eu preciso de uma proposta formal, não é? Para começar a pensar sobre isso. Porque o Dudu, em nenhum momento, nós tentamos negociar o atleta. Ele tem contrato até dezembro de 25 e nós honraríamos até dezembro de 25. E aí o Dudu conversou outras vezes com o Anderson, com esse intuito de sair do Palmeiras, ele querendo sair do Palmeiras, conversou com o Abel. Então, todos nós do futebol sabíamos, né, há mais de 20 dias dessa movimentação. Sempre deixando claro, quem trouxe essa proposta, quem disse que queria sair do Palmeiras, foi o atleta. E aí o Alexandre Matos me ligou, junto com o Pedrinho, dono do Cruzeiro, antes de mandar a proposta, me ligou perguntando, Leila, posso mandar a proposta? Não que eu não quero mandar nada sem que você nos autorize. Eu falei, pode sim, sabe? E eles mandaram a proposta. E aí foi semana passada, eu autorizei, pedi para o Anderson, não foi semana passada, foi agora essa semana, né? Não, semana passada. Eu pedi para o Anderson dar o de acordo na proposta. Então, foi um acordo entre Palmeiras, Dudu e Cruzeiro, tá? Os três decidiram que o melhor para o Palmeiras, o melhor para o atleta seria nós aceitarmos essa proposta do Cruzeiro, e foi isso que eu fiz. Eu aprovei, o Cruzeiro ok também, e aí aconteceu esse imbróglio, não é? Que o Dudu disse que ia, depois não ia mais, entende? Mas formalmente nós não fomos comunicados, que ele iria voltar atrás, porque ele tem um compromisso com o Palmeiras, tem um compromisso com o Cruzeiro, iniciado por ele, Eu dei o de acordo, o Cruzeiro deu de acordo, e eu espero que o atleta também dê o de acordo, que honre com o compromisso que ele firmou com o Palmeiras e com o Cruzeiro.
Então você acredita que nesse momento não há uma possibilidade de reviravolta, por mais que nada tenha sido assinado por enquanto, né? Não, o atleta não assinou. Eu pedi para o Anderson assinar o de acordo na proposta do Cruzeiro. Sabe, pelo Palmeiras, o Dudu seria vendido. Está vendido, não é? Mas eu preciso da assinatura do atleta. Se o atleta não assinar o contrato vai até 2025 e ele sairá em dezembro de 25, porque também eu não posso obrigar o atleta a assinar o contrato, sabe? Gente, eu sou muito prática e objetiva, tá? Eu administro o Palmeiras de uma forma racional. Tá? Todos nós no Palmeiras somos extremamente gratos por tudo que o Dudu fez pelo Palmeiras, mas lembrando sempre que as conquistas do Palmeiras não são em virtude de uma pessoa, é em virtude de um conjunto de pessoas, de um conjunto de trabalho de todos, não é, para atingirmos esse nível que nós atingimos, não é? Mas o Palmeiras, ele sempre honrou e sempre vai, enquanto eu for presidente, vai continuar honrando a sua palavra. E eu disse para o Cruzeiro que venderia o Dudu com o aval, com a autorização do atleta, sabe? Então, eu não posso admitir que quando as três partes estão acordadas, não é? E do dia para a noite, uma das partes diz, não quero mais. Pode até, ele tem esse direito, não é? Mas eu não gostaria que isso acontecesse, sabe? Eu acredito que tudo na vida da gente, tudo na vida, tem um ciclo que se inicia e um ciclo que se encerra, não é? Você tem que iniciar de uma forma bonita e encerrar de uma forma linda, que eu acredito que vai acontecer com o Dudu. Tá? O Dudu teve um início de ciclo maravilhoso, passamos momentos inesquecíveis e agora eu acredito que chegou o fim do ciclo do Dudu no Palmeiras. Ele vai continuar no coração de todos nós palmeirenses, somos muito gratos, mas o Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras, é maior do que qualquer um de nós. E uma coisa também que eu gostaria de relembrar, né, o que também causou muita estranheza, toda essa polêmica, vocês se lembrem que em 2020, não é, o Dudu, ele saiu do Palmeiras, ele ficou um ano fora do Palmeiras, não é? Ele quis sair, então é a segunda vez que isso acontece, não é? Ele quis sair, o Palmeiras não queria que ele saísse, mas ele insistiu, mas como eu não participava da gestão, não é? Era a gestão do presidente Maurício Gagliotti, eu não sei bem o que aconteceu, ele foi para o Catar. Nesse mesmo ano, nós fomos campeões da Libertadores, não é? Esse ano, nós fomos campeões, ano passado, campeões brasileiros, fomos campeões paulistas e o Dudu não participou. Isso que eu insisto, não é? Toda a nossa trajetória vitoriosa é em virtude de um conjunto, do trabalho de todos nós. Não é? O Palmeiras é muito forte, a nossa vontade de vencer é muito forte. A gente não pode colocar em uma pessoa só todos os méritos desses anos todos. Nós temos, sim, que respeitar a história de quem esteve conosco e nos ajudou, não é, nessa trajetória maravilhosa. Mas, então, é isso que eu queria dizer para vocês. Eu autorizei a venda do Dudu, o Cruzeiro, pelo Cruzeiro também está tudo certo, agora está nas mãos do atleta. Mas eu acredito que ele vai honrar, sim, com o compromisso dele e vai assinar. Amigos, como eu disse, Barreto, Tim, Martim, Joana, a Leila está escutando vocês. Fiquem à vontade se quiserem tirar alguma dúvida. A Joana de Assis, que acompanha mais de perto, é quem vai fazer a primeira pergunta. Fica à vontade, Joana. Obrigada, Barreto. Leila, mais uma vez, reiterando aí, agradecendo você pela essa participação ao vivo no Redação, que é muito importante a gente ter o lado, o posicionamento do Palmeiras. Diante da sua declaração, eu queria ir um pouco mais a fundo da participação do Palmeiras nessa negociação. Existe um motivo para o Palmeiras ter aceitado vender o Dudu por um valor menor do que a multa? Olha, com relação a valor menor do que a multa, a questão da multa é uma coisa muito subjetiva, porque, na verdade, você vende o mercado que diz qual é o valor do atleta, não é, Joana? Então, não adianta eu dizer, olha, só sai se pagar a multa. E não era o caso do Dudu, porque o atleta quis sair, ele nos procurou para sair,
dizendo que tinha uma proposta muito interessante, e realmente é muito interessante para um jogador de 32 anos. E nós achamos também, pelo lado do Palmeiras, que seria seria bom para o Palmeiras, já que em dezembro de 25, que encerra-se o contrato do Dudu, ele iria sair, não é? Então, por que não? Porque é postergar, né, uma situação, se você pode resolver agora com um contrato tão representativo para o atleta. Então, foi interesse de todos nós, não é? Do Palmeiras, do Dudu e do Cruzeiro, que a negociação se efetivasse. Presidente, eu tenho uma pergunta também. A imprensa paulista noticiou fartamente uma reunião de membros de uma torcida organizada com o Dudu. A senhora acredita que esse tenha sido o fator que o fez mudar de ideia e decidir ficar no Palmeiras? E como é que a diretoria do Palmeiras se posiciona diante dessa ação dos torcedores? Olha, eu respeito todo torcedor, todos os torcedores, não é? Sei do carinho que todos os torcedores e nós do Palmeiras também temos pelo Dudu, mas quem administra o Palmeiras é a presidente, quem toma as decisões com relação ao futebol é a presidente e a diretoria de futebol e a comissão técnica, entende? Então, eu entendo toda a polêmica. Eu não posso proibir que o atleta atenda torcedores, não é isso, foge do meu controle, mas a presidente do Palmeiras sou eu. Quem toma as decisões com relação ao Palmeiras sou eu. Então, para mim é indiferente a conversa que torcedores tenham com o atleta, não é? Para mim o que vale é o comprometimento do atleta com o Palmeiras e o que ele se comprometeu com o Cruzeiro. Presidente, bom dia. É um prazer falar com a senhora. Queria saber se essa saída do Dudu, que a senhora praticamente confirmou aqui, né, se isso significa que o Palmeiras vai ao mercado para contratar alguém para o lugar dele, ou se são operações separadas. A saída de um não necessariamente significa a chegada de outro jogador. Eu sei que são situações diferentes com outros personagens. Mas se a senhora puder explicar a diferença da situação com o Abel Ferreira, que está sendo, né, até processado na FIFA por um clube que alega que ele assinou um pré-contrato para deixar o Palmeiras, enfim. Eu sei que são situações diferentes, mas se a senhora puder comentar e explicar para o torcedor a diferença dos dois casos, do Abel e do Dudu. Mas eu não vejo nenhuma similaridade com relação ao Abel e o Dudu. Não tem, eu não sei. Mas vamos o seguinte, vamos para a primeira parte da pergunta, né? Dudu saindo, se contrataremos alguém. O Palmeiras está sim no mercado, tá? Está sim no mercado, não para um jogador na posição do Dudu. Isso quem define é a nossa comissão técnica, é o nosso treinador e meu diretor de futebol. O Palmeiras está sim no mercado, mas independentemente disso, já tinha sido definido que o Dudu iria para o Cruzeiro com a autorização dele, do atleta, já que nós não vamos estender o contrato do Dudu e não vamos alterar em um centavo o valor de salário. Então, é muito mais vantajoso para ele, né, encerrar a carreira dele no clube formador, no clube que formou, não é? E trabalhar com a pessoa que trouxe ele para o Palmeiras, não é? Uma pessoa já conhecida dele, e eu tenho certeza que ele vai ser muito feliz lá. E com relação ao Abel, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é? O Abel tem contrato conosco até dezembro de 2025, e eu costumo dizer que se eu for reeleita presidente do Palmeiras, o meu grande objetivo será estender esse contrato do Abel até 2027, que seria um fato histórico. Uma presidente... Caiu um retorno. Tem outro, uma presidente permanecer com o mesmo treinador em todo o seu mandato, sabe? Mas isso a gente conversa no futuro. Presidente, você afirmando que acabou o ciclo do Dudu, mas ele ainda não assinou esse compromisso com o Cruzeiro. Se ele bater o pé e dizer que não quer mais sair, qual vai ser a postura do Palmeiras neste caso? Vai reintegrar? Vai tentar fazer com que ele... Vai tentar tirar esse desconforto claramente que existe nesse momento? Olha, essa decisão está nas mãos
do atleta. Para mim, a questão é muito singela, sabe? O Palmeiras e o Cruzeiro formalizaram um acordo de que ele iria agora, no meio do ano, para o Cruzeiro. É só ele cumprir o que ele Mas se ele não cumprir? Tá? Essa é a minha dúvida. Não, mas então não tem problema absolutamente nenhum. De uma forma extremamente tranquila, não é que ele vai ser reintegrado, ele é atleta do Palmeiras. Ele ficará conosco até dezembro de 25. Simples. Mas não é isso que o Palmeiras deseja nesse momento. O Palmeiras entende... Não, o Palmeiras deseja que ele cumpra... A o Palmeiras palavra. entende e o Palmeiras deseja que ele cumpra o que ele se comprometeu, sabe? Assinar um contrato com o Cruzeiro. É isso que o Palmeiras espera. Até porque eu acho que quando a gente debate aqui essa negociação com o Cruzeiro, Leila, eu te falei da multa, é que o Abel tinha dado uma declaração, olha, acabaram as vendas, né? Porque o Palmeiras aí está com o bolso cheio, até vou te perguntar sobre dois nomes aí. Foi no... Sim, mas foi nesse último jogo, não é? Foi, mas a negociação já estava se desenrolando e o Abel sabia disso. Gente, eu jamais faria uma negociação, um jogador como o Dudu, aliás, jogador nenhum sai do Palmeiras sem o de acordo do Anderson Barros e sem o de acordo do Abel Ferreira. Não tenho absolutamente dúvida nenhuma disso. O jogador não sai e o jogador não entra sem a minha autorização, Anderson Barros e Abel Ferreira. Se um deles não quiser, o negócio não é feito. Isso eu garanto para vocês. Não, esse é exatamente o ponto, porque a gente viu o esforço do Palmeiras todas as vezes para manter jogadores importantes, como foi o caso do Gustavo Gomes no ano passado, para citar um exemplo assim relativamente recente. A sensação que a gente tem no caso do Dudu, por mais que seja um contrato vantajoso para o Dudu, a sensação que se tem é que, ok, pode liberar o Dudu, porque dentro dos meus planos talvez ele não seja tão importante assim. Isso é só uma sensação. Por isso que teria sido um negócio até mais facilitado, mais rápido. Mas, Joana, deixa eu te falar uma coisa. Eu trato cada atleta de uma forma individualizada. Como eu costumo dizer para vocês, no Palmeiras, todos os atletas são importantes. Todos. Nós não fazemos distinção. Todos são importantes. Mas eu, como presidente do Palmeiras, eu tenho que agir de uma forma racional. Quando eu vejo que é melhor para o Palmeiras, não é? Deixar que um jogador saia, eu tenho que tomar decisão. Eu não posso ir pelo coração. Eu não posso ir pelo clamor popular, sabe? Então, nós entendemos, sim, claro, sabe, quando o Dudu veio com essa proposta extremamente vantajosa para ele, né, que nós não poderíamos cobrir, o Palmeiras não vai cobrir, isso eu deixo muito claro, não vai, não é? Eu tenho que tomar uma decisão, eu não vou deixar, não é, segurar o jogador, sabendo que eu não posso cobrir essa proposta, eu não vou estender esse contrato, eu não posso segurar o jogador. Se o jogador fala, eu quero sair, então eu tenho que deixar sair, sabe? É isso que as pessoas não entendem. Não, acho que eu não posso segurar um correta. jogador, sabe? Desculpa, Leila. É isso. Pense, por favor, pensem racionalmente comigo, sabe? É um jogador de 32 anos, que está nas mãos dele um contrato de 4 anos mais 5 anos, recebendo um salário superior que recebe no Palmeiras, sabe? O que eu posso fazer? Eu não vou cobrir, sabe? Então eu falo, Dudu, vá e eu tenho certeza que você vai ser muito feliz. É isso. Ponto. É uma coisa muito simples, objetiva, sabe? Ele sempre vai estar nos nossos corações, nós sempre vamos estar extremamente gratos. Quantos jogadores espetaculares saíram do Palmeiras, sabe? Os ciclos se iniciam e os ciclos se encerram, sabe? E eu não tenho dúvida, não é que eu ache, eu não tenho dúvida, o ciclo do Dudu no Palmeiras se encerrou. Presidente, Maurício eu estou sendo muito do objetiva, Inter... porque eu sou uma pessoa muito objetiva, tá? Para que não tenha dúvida, que eu não precise ficar dando outras entrevistas, explicando, Ótimo. sabe? Então, essa é a posição do Palmeiras. Vamos contar com a sua objetividade agora na pergunta do Martim, que já estou um nome ali, ó. Presidente, Maurício do Inter tá a caminho do Palmeiras?
Olha, eu não... Gente, por que você faz essas perguntas? Eu gosto de conversar sobre assuntos já decididos, entende? Não, sobre negociações em andamento. Infelizmente, eu não vou conversar, tá bom? Eu já ia perguntar do GI também, do GI e do Maurício, então a gente não vai... Porque o Palmeiras está com o bolso cheio agora, né, presidente? A resposta é a mesma. Quando nós tivermos uma decisão mais concreta, eu volto a falar com vocês com muito prazer. Eu tenho uma última pergunta. Deixa eu fazer uma última pergunta, Rafa, que eu até conversei com você antes aqui para... Desculpa, tem um delayzinho. Perdão, Barreto. Então, Rafa não pegou. Eu quero fazer uma última antes de passar para você encerrar. Pode fazer, Barreto. É só uma curiosidade que fica com um pedido do Abel, né? Chega de vender jogador. O Palmeiras consegue atender um pedido como esse? Qualquer clube brasileiro. Mas a senhora é presidente do Palmeiras, então eu quero saber da realidade do Palmeiras. Se vem uma proposta para um jogador da base de um grande clube europeu, é possível hoje, mesmo para os clubes mais bem estruturados do Brasil, no caso do Palmeiras, resistir? Olha só, nós vendemos agora, né, recentemente, ano passado, né, o Endrick, nós temos negociações avançadas vendemos agora o Luiz Guilherme e temos negociação, sim, com o Estevão, todo mundo sabe, não é? Alguns valores são muito relevantes para o clube e todos os clubes no Brasil precisam vender jogador, sim, para conseguir reinvestir no próprio clube, sabe? Mas vocês sabem que eu já tive diversos, aliás, a grande maioria dos meus jogadores, a grande maioria, não é? Tiveram propostas e eu recusei. E eram propostas muito interessantes. E eu recusei para não prejudicar a performance esportiva. Primeiro a gente pensa em performance esportiva, tá? E aí depois a gente pensa na venda, mas dizendo que é extremamente importante, eu preciso vender sim. Mas agora não é o Abel que está falando, a Leila está falando, não é? Não tem mais venda de jogador, pelo menos esse ano. O Palmeiras precisa contratar. Bom, para finalizar então, Leila, agora você tem a reunião daqui a pouquinho já, não pode atrasar a reunião. Perguntei para você um pouco antes do ar ali, fora do ar, eu queria repetir aqui, se essa iminente saída do Dudu e a possível repercussão que isso possa acontecer com os torcedores, se isso de alguma forma te preocupa, te incomoda, se você considera isso também, porque ao mesmo tempo que pode se caminhar para uma despedida muito bonita, pode se caminhar para algo num outro caminho, né, que talvez não seja tão bacana nem para o Palmeiras, nem para o próprio Dudu. O que você pode dizer sobre isso? Olha, Rafael, eu tenho certeza que vai ser, se ele assinar o contrato, né, que eu acredito que ele vai honrar com o compromisso que ele firmou conosco, vai ser uma despedida muito bonita. Sabe? Não é que nem questão de despedida, porque ele vai estar na história do Palmeiras o resto da vida, sabe? Então, isso não me preocupa, porque eu sei que eu estou fazendo o melhor para o Palmeiras, sabe? Eu sei que o torcedor, ele age muito com o coração, mas a minha obrigação é fazer o melhor para a Sociedade Esportiva Palmeiras, e nesse caso, é o melhor também para o atleta. Pelas explicações aí da Leila, não tem clima mais pro Dudu ficar lá no Palmeiras, né? Pode até ser que a transação não se concretize, mas clima não tem. Ela mesma aí já disse que o ciclo dele, né, já se encerrou, então, e mesmo que ele fique, ele só vai ficar até o fim do contrato e não vai ser renovado, né? Então a gente aguarda ele chegar aí a Belo Horizonte, fazer os exames e assinar contrato e cumprir, né, a palavra dele aí, que ele disse que iria fechar com o Cruzeiro. Estava tudo apalavrado, assinou os termos lá, então agora é só cumprir aí. Claro que teve uma pressão da torcida, provavelmente ameaçaram ele. A gente não sabe, né? Não dá para saber, mas a gente especula, né? Que podem ter ameaçado ele aí, por isso ele tá com medo de sair do Palmeiras. Mas agora tem que cumprir. Ele que já queria sair, né? Expressou aí seu desejo de sair do Palmeiras há alguns dias, uns 20 dias. Não tem clima mais no Palmeiras, ele não tá tendo tempo de jogo lá. O Abel não quer ele lá, então não é que ele não quer, né? Porque parece que ele não tá tendo espaço, o Abel já tem seus escolhidos também. Talvez tecnicamente ele esteja abaixo dos outros, não sei, não dá pra saber, né? E eles não têm uma relação muito boa, então talvez isso tenha se desgraçado bastante aí para que o Dudu queira sair, né? Do jeito que tá saindo. Não sei se depois que ele firmar mesmo, assinar o contrato com o Cruzeiro, se vai ter uma despedida do Palmeiras. Acredito que não, porque já vai estar assinado com o Cruzeiro, né? Não sei. Não foi como o Cássio, que o
Cássio primeiro se despediu para depois assinar com o Cruzeiro. Então não vai ser como vai ser isso, porque, né, o cara é ídolo no Palmeiras e sair desse jeito ficou meio feio para ele, né? Tá feio para ele. Mas é o desejo do jogador. Se ele quiser realmente jogar no Cruzeiro, o Cruzeiro tá de portas abertas e aguardando ele aí, né, para essa semana. Mas então é isso, galera. Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo.